Que vídeo, hein? Que vídeo! É nitroglicerina pura. Esse vídeo vai ser muito comentado nos próximos dias. A direita vai tentar fazer os recortes do vídeo que mais lhes agradem para tentar convencer o gado de que o vídeo é bom. É um vídeo assim, parece um comício para o gado. O Bolsonaro fala exatamente o que eles querem ouvir, mas por outro lado ele comete vários crimes. O crime pelo qual Sérgio Moro o acusou da interferência na Polícia Federal está provado por A mais B. Até porque tudo que o Bolsonaro fala no vídeo que ele faria, ele fez. Ele diz no vídeo que ele queria trocar o chefe da segurança do Rio de Janeiro e não conseguiu, e que se não conseguisse, ele ia trocar o ministro, trocar o chefe da PF para poder trocar quem chefia a segurança no Rio de Janeiro, ou seja, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Aconteceu. Bolsonaro demitiu o Moro, trocou o Valeixo e colocou alguém da confiança dele e depois trocou o chefe da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então ele fez tudo aquilo está provado. Mas mais do que isso, o vídeo provou que o maior bandido desse país não é o Bolsonaro, provavelmente não é o Bolsonaro, ele pode ser o segundo maior, mas o maior se chama Paulo Guedes. Eu vou explicar por que é o Paulo Guedes, mas antes, você quer ver o Bolsonaro cair, quer ver o Guedes cair, quer ver eles todos presos, enjaulados? Se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. Se inscrever no canal é um ato de resistência, porque a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Então vem com a gente, se inscreve, é 1 segundinho de graça. Então vamos falar agora sobre o vídeo. O vídeo bomba. O Bolsonaro, logo antes ele falar esse trecho, que foi o trecho que fez com que o vídeo fosse ao ar, com que o vídeo entrasse no processo e se tornasse público. Logo antes dele falar isso, que ele ia trocar a segurança da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele fala sobre relatórios de informação e de inteligência. Ele fala, olha, entre receber os relatórios de informação e de inteligência que eu recebo da Polícia Federal, que me desinformam e não receber nada, eu prefiro não receber nada. Eu tenho os meus informantes e eles, meu serviço de inteligência particular, e ele informa bem. Os da Polícia Federal, da ABIN, não servem. O Bolsonaro fala mais ou menos com essas palavras. Quem quiser ver o vídeo inteiro, tá no site do Plantão Brasil, plantãobrasil.net. Entra lá, vamos publicar lá o vídeo inteiro aí. Quem quiser ver os trechos. E também tá nas redes sociais, vai bombar esses trechos todos. Pois bem, a pergunta que não quer calar, que eu vi muita gente se fazendo, é: qual é esse sistema de inteligência pessoal particular do Jair Bolsonaro que ele diz que esse funciona? Quem é? Gente, ninguém nasceu ontem, né? Eu tava falando aqui ontem num vídeo uma denúncia de que em agosto do ano passado a Polícia Federal vazou uma investigação sigilosa, que estava ainda sob sigilo, ninguém poderia estar sabendo daquilo, e foi vazado para o Flávio Bolsonaro e para o Queiroz. E que eles são tão burros, mas tão burros, que eles entraram na justiça pedindo uma cópia do inquérito, de um inquérito que era sigiloso. E aí o juiz olha e fala, mas como é que você quer a cópia de um inquérito que te citou se o inquérito está sob sigilo? Como é que você sabe que você foi citado? Eles tinham sido apenas citados, não eram nem investigados. Quer dizer, o sistema de informação e de inteligência do Bolsonaro particular realmente é ilegal e funciona. O Queiroz só foi citado numa investigação e eles já ficaram sabendo, inclusive entraram na justiça para ter uma cópia do inquérito para saber o que estão investigando do Queiroz e do Flávio. Esse é só um exemplo. E aí naquela oportunidade, foi em agosto, o Bolsonaro trocou o chefe da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E aí, inclusive, ele tirou um dos que era o 4º no ranking de produtividade para colocar alguém que ele mais ou menos confiaria. Não confiou o suficiente, e aí teve essa reunião onde ele falou que ia trocar de novo, e aí aconteceu tudo isso. Tá, mas nesse vídeo tem outras coisas. Enquanto tá todo mundo lá brigando e tal, uns falando palavrões, outros também, o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, ele mostra que ele é um bandidão, ele é gangster da pior parte. Eu nem sei como é que o Bolsonaro consegue falar que o governo dele é honesto, tendo um cara que já foi condenado por corrupção, que é o Ricardo Salles. Mas aí o Salles fala assim, vamos aproveitar que a mídia tá toda olhando para a pandemia, para a Covid-19, e vamos passar a desregramento, não lembro a palavra que ele usou, da Amazônia. Quer dizer, ele quer tirar todas as regras da Amazônia para que os madeireiros possam ir lá e destruir tudo. Fazer dia do fogo, destruir absolutamente tudo. Expulsar índio da terra, tirar, garimpar. Os garimpeiros podem garimpar. Os madeireiros podem destruir tudo e vender a madeira. Os fazendeiros podem plantar onde os madeireiros destruíram.
o Ricardo Salles quer aproveitar a pandemia, quer dizer, ele aproveita uma desgraça mundial para acabar com a Amazônia e dar tudo para as mineradoras. E ele já foi condenado por corrupção exatamente porque tinha negócio com as mineradoras, negócios milionários. Ele é condenado, posso falar, bandido, condenado. E aí ele queria dar tudo para as mineradoras, para os madeireiros, para os fazendeiros. Quanto é que está ganhando o Ricardo Salles para fazer isso? Quanto é que está ganhando? Quanto é que está ganhando o Bolsonaro para deixar esse bandidão no Ministério do Meio Ambiente? Tá, só um trecho. Segundo, o Weintraub falou que, ele começa falando que ele é militante, não sei o quê, aí ele fala que não vai dar nada certo porque Brasília é um câncer, é um cancro, ele usa a palavra, e que nada vai dar certo, que tinha que prender todo mundo, começando pelos 11 do STF. Isso falou o Weintraub, ele fala isso para o presidente da República, numa reunião em que o presidente da República tem do lado um general, que é o vice, do outro lado outro general, que é o Braga Neto, e tem mais 3 generais nas mesas. É isso que fala o ministro da Educação. O fato do ministro da Educação não ser preso até agora isso é estarrecedor, isso é surpreendente. Ele deveria sair preso. Essa semana o Weintraub deveria ser preso. Mas o Weintraub provavelmente vai cair. Está circulando em Brasília que os militares não aguentam mais o Weintraub. Principalmente pelo fato de que ele não quer colocar militares e gente do Centrão no ministério dele. Então, se o Weintraub não quer colocar os corruptos do Centrão e não quer dar carguinho para os militares, eles querem que ele saia. Não é porque ele quis adiar o Enem e ia deixar milhões de brasileiros ferrados sem ter oportunidade de ir para a universidade, não. Não é por conta de todas as maluquices que ele fez no Ministério da Educação, não é pelos cargos, inúmeros carguinhos que ele deu, a mamata generalizada que ele dá para os olavistas ali no ministério dele, não. É porque ele não dá mamata também para os militares, então aí não pode, aí ele tem que cair. Só por isso. A Damares, que é a ministra dos Direitos Humanos, a gente vê o nível da Damares, ela começa a falar de números e falar de umas coisas irrelevantes, muito irrelevante a fala da Damares, até ela falar que tem que prender os governadores e começar a falar que os governadores estão cerceando estão acabando com a liberdade individual e deveriam ser presos, que as coisas só vão melhorar quando prender governadores e prefeitos. Aí você fala, pô, é outra que deveria ser presa. O que ela está falando ali numa reunião oficial com o presidente, com generais, com o ministro da Defesa, aquilo é crime. O que ela fez é crime, o que o Weintraub fez é crime, o que o Salles fez, porra, uma investigaçãozinha assim, uma investigação isenta, nem demora muito, vai encontrar tanto crime do Ricardo Salles, acho que dá para ele ficar preso o resto da vida dele por umas 3 encarnações de tantos crimes que ele já cometeu no Ministério do Meio Ambiente. Essa é a verdade, mas o maior criminoso da história desse país talvez se chame Paulo Guedes. No vídeo fica claríssimo que o Bolsonaro ele tem uma paranoia. Um momento do vídeo que foi censurado, o STF, por incompetência ou não sabemos se é de propósito, censurou errado. Eles censuraram no vídeo, mas deram a transcrição. O Bolsonaro ele tá paranoico, ele acha que a China infiltrou ministros no governo Bolsonaro. Essa foi a parte que foi censurada. É o Bolsonaro dizendo que o Partido Comunista Chinês infiltrou gente nos ministérios do Bolsonaro para ficar espiando o Brasil. É isso. Pois bem, o Paulo Guedes, sabe quando a gente critica o Bolsonaro por conta o Bolsonaro quer que as pessoas voltem para o trabalho, o Bolsonaro é um genocida, isso? O genocida mor, quem colocou tudo isso na cabeça do Bolsonaro é o Paulo Guedes. Thiago, você está isentando o Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro, ele é o chefe. Quem é o capitão do barco é o Bolsonaro. Se o capitão do barco colocou na direção um cara que vai direto ao iceberg e que quer matar todo mundo, aí o problema é do capitão do barco, é do Bolsonaro, que é o bandidão. Mas o Guedes é o Paulo Guedes, quem fala para o Bolsonaro, ele fala que entende tudo sobre reconstrução, pós-crise e tal, e aí ele começa a falar que tem que privatizar tudo. O Paulo Guedes, ele fala em outras palavras, ele fala, olha, presidente, 1, não temos dinheiro, 2, temos que privatizar, 3, temos que aprovar mais reformas, essas mesmas reformas que a mídia de direita tradicional, Globo, Folha, esses aí que o Bolsonaro também xingou muito no vídeo, essas mídias todas, elas foram a favor dessas reformas, as reformas que eles disseram, se fizer essa reforma, agora o desemprego vai diminuir, agora o investidor estrangeiro vai vir, agora o Brasil vai, faça a reforma trabalhista, faça a terceirização, reforma da Previdência, eleja um político de direita e tira o PT,
faz não sei o que, agora o dólar vai baixar e não adianta nunca. Aí o Paulo Guedes vai lá na reunião e fala, a solução agora para o fim da crise é privatizar, reforma, porque não temos dinheiro. Mentira. Mentira. Um mês antes, a reunião foi em 22 de abril, em 22 de março, ou 21 de março, um mês e um dia antes, o governo Bolsonaro, o governo brasileiro, deu 1,2 trilhão para os bancos. Então tem dinheiro. Será que o Bolsonaro sabe disso? Aí eu fiquei me perguntando, será que o Bolsonaro sabe disso? Que o Bolsonaro realmente acredita no que o Paulo Guedes está falando. Inclusive o Bolsonaro fala que ele vai começar a interferir em todos os ministérios e colocar os corruptos dele, ele não fala com essas palavras, mas sabemos, outro crime. Falar que vai colocar a gente dele em todos os ministérios e tudo mais, tal. Menos no da economia, porque no Guedes ele confia cegamente. Então o Bolsonaro, num outro trecho, ele fala, eu quero que os ministros vão lá. Ele fala, a bolsa da Folha vai falar que está fazendo aglomeração, dane-se. Eu quero que vocês vão lá ver, o povo está morrendo de fome, o empresário pequeno está morrendo de fome, o povo tem que sair na rua. Ele fala isso para os ministros. Esse é o discurso do gado bolsonarista. E agora eu percebi, o Bolsonaro faz parte do gado. O Bolsonaro, eu sempre achei, o Bolsonaro tem um plano por trás disso. Não, o plano é do Guedes. O Guedes quer roubar muito dinheiro. Só que para o Guedes roubar dinheiro, a economia não pode parar 100%. É o que o Guedes faz? Colocou na cabeça do Bolsonaro. Não temos dinheiro, nem passa pela cabeça dessa anta desse presidente que o Brasil está dando trilhões para os bancos. Ele nem sabe que deu. Aí aprovaram a compra de títulos podres pelos bancos. São 972 bilhões de reais que foi aprovado, que o Banco Central, dinheiro meu, dinheiro seu, dava para pagar quase 5 mil reais para cada brasileiro vivo. 5 mil reais para mim, 5 mil para você tem pai e mãe, 5 mil para cada um deles, para o seu irmão, filho, filha, para toda a sua família, 5 mil para cada um. Esse é o tamanho do dinheiro para cada um, rico ou pobre, não interessa, até para o próprio Bolsonaro, 5 mil, dava para pagar 5 mil para cada um. Esse é o dinheiro que o Banco Central do Brasil, dinheiro meu e seu, está pegando e dando para os bancos, comprando títulos podres. Eu duvido que o Bolsonaro saiba até o que é títulos podres, mas o Paulo Guedes sabe. E o Paulo Guedes está levando, está levando muito. Aí você fala, Thiago, Bolsonaro é ingênuo? Não, ele não é ingênuo, porque ele também está levando. Mas eu tenho certeza que o Paulo Guedes deve estar rindo, pensando, nossa, nunca foi tão fácil tirar doce da boca de criança. Ele pega, igual você vê um bebê com um pirulito, você pega o pirulito, come o pirulito inteiro, devolve o palitinho ainda tem um pouquinho de açúcar e o bebê fica rindo com um palitinho e você tá lá comendo o pirulito inteiro. É isso que o Paulo Guedes está fazendo. O Bolsonaro fica lambendo açúcar achando que é o espertão e o Paulo Guedes está roubando trilhões. Aí eu não falo de bilhão não, a gente já está na casa do trilhão, porque ele deu 1,2 trilhão para os bancos e ele vai dar mais 972 bilhões para os bancos. São 2,1 trilhões. A gente está na casa de 2 trilhões, que é dinheiro nosso que o Paulo Guedes está dando aos bancos. Mas para isso tudo acontecer, isso tudo dar certo, ele precisa de uma narrativa. Qual é a narrativa? De que tudo tem que voltar ao normal e as pessoas têm que voltar a trabalhar. Porque senão, se as pessoas ficarem em casa e o governo tiver essa narrativa, o Paulo Guedes vai ter que gastar dinheiro público e ele não vai poder dar para os bancos, ele vai ter que dar para as pessoas, ele vai ter que ajudar a pagar os salários. Igual está sendo feito no Canadá, igual está sendo feito na França, na Espanha, na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul. Aí, países ricos, Thiago, é fácil falar de países ricos, no Panamá, na Venezuela, na Argentina. Esses países todos estão ajudando a pagar salários e estão dando auxílio para os informais, para as pessoas mais pobres, para ficarem em casa. Se o Brasil fizer isso, não sobra dinheiro para o Paulo Guedes dar para os bancos. E aí o Bolsonaro entra na narrativa do Paulo Guedes e fala, tá legal. E aí entra o Olavo de Carvalho, Paulo Guedes de um lado, o Olavo de Carvalho do outro, os dois bandidões, e os dois colocam na cabeça dessa anta desse presidente e ele começa a política genocida dele. Voltem ao trabalho. Não, há uma cura sim, ó, tá vendo? Vamos inventar que tem uma cura, ó, a cloroquina é a cura. Voltem para o trabalho que já tem cura. Então vamos lá, voltem ao trabalho. Inclusive o Bolsonaro teve postagens excluídas do Facebook, do Instagram, por ficar falando que tinha cura. Inclusive a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo, teve postagem excluída por falar que cloroquina era a cura. Então eles entram nessa narrativa para ferrar o povo brasileiro, porque assim eles podem roubar e roubar muito, muito mesmo, sem filtros a roubalheira deles. E no restante do vídeo é o Bolsonaro falando muito palavrão, o Sérgio Moro, ele fala bem pouquinho, e a gente já dava para ver que o Sérgio Moro não estava feliz ali.
Mas o vídeo vai começar uma narrativa, uma guerra de narrativas agora. Agora teremos esquerda, Globo, MBL, Sérgio Moro, PSDB, essa direita aí ex-bolsonarista que apoiou o Bolsonaro até o fim e agora não está mais com ele. De um lado, eles. Esses nas redes sociais, mais Globo, Folha e tudo mais. Do outro lado, Bolsonaro e seu sistema de comunicação. Agora vai ser a guerra, porque esse vídeo é nitroglicerina pura. Então esse vídeo dá muito argumento para os dois lados. Por um lado do argumento porque o Bolsonaro cometeu vários crimes. Eu vou continuar falando nos próximos dias, eu vou citar algum que eu esqueci hoje, eu vou falar de novo. Outro que eu falei hoje, eu vou dar mais detalhes. Ele cometeu vários crimes ali nesse vídeo. Do outro lado, o Bolsonaro ele fala o discurso do gado. Por quê? Porque hoje ficou claríssimo para mim, o Bolsonaro é parte do gado. O Bolsonaro é gado. Esse gado que não dá para falar com eles, que é fascista, que eu sempre falo, fascista é o lixo da humanidade, o Bolsonaro é parte do gado. O Bolsonaro não é o que está manipulando, ele é parte dos manipulados. E aí é pior ainda. Aí para mim, ele é pior do que os outros. Sabe por quê? Porque os outros são manipulados, mas eles não têm o poder de ter tanta informação quanto o Bolsonaro tem. O Bolsonaro tem esse poder. O Bolsonaro podia fazer uma ligação para o presidente da França, da Espanha, para o próprio Donald Trump e falar, peraí, como é que vocês estão fazendo na economia? Me diz aí. Tá, eu vou te pôr em contato com o meu ministro da Economia. Vamos fazer uma coisa aqui, que aqui tá ruim, a coisa tá feia aqui. Ajuda, assim, dá uma ideia aqui. Mas não faz. Ele confia em Paulo Guedes e em Olavo de Carvalho. Ele confia em duas pessoas que são, tá saqueando o Brasil, nunca foi tão fácil roubar o Brasil, que é o Paulo Guedes, que tá roubando bilhões há muitos e muitos e muitos anos. E o outro é um cara que só vê ideologia, que é quem põe as paranoias na cabeça do Bolsonaro, dele achar que a China está infiltrando o ministro no governo, o tamanho da paranoia dele. E aí, a guerra de narrativas vai começar. Vamos ver, pela primeira vez temos um termômetro certinho para a gente ver quem ganha. Rede Globo, comunicação da esquerda, comunicação do MBL, da direita e do PSDB, todos eles juntos, ou bolsonarismo. Em 2, 3 dias eu te dou a resposta aqui, porque a gente já vai saber a resposta. Minha opinião, o bolsonarismo é mais forte que todos eles juntos. E isso é muito culpa da esquerda não ter um grande sistema de comunicação. Porque se tivesse, batia de frente. Ainda mais com aliados na luta contra o Bolsonaro, como o Globo, como o MBL, que tem um sistema bem mais robusto que o da esquerda, como o Sérgio Moro, que tem alguma popularidade. Não são aliados, eu digo, na luta contra o nazismo, contra o fascismo. São inimigos. Acabou o Bolsonaro, voltam a ser inimigos. Mas na luta estão todos juntos. Eu ainda acho que a comunicação do Bolsonaro é mais forte, mas saberemos em 2 ou 3 dias. Isso é puro achismo meu, só para quem quer realmente a minha opinião. E você deixa o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Falou!